Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros sobrar dinheiro. poderes? Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso, e eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual, porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação. Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui no começo do vídeo para pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para ajudar a gente nesse novo projeto. E Leonardo Baboni, da rádio RC Vale. Não, o Brasil foi governado pela esquerda por quase 20 anos. Está sendo atualmente governado por um partido de esquerda. O resultado econômico é claro. Dívida chegando a quase o dobro, a quase o valor do PIB, o maior déficit desde o Plano Real, superando até a época da pandemia, rombo nas contas públicas, estatais com prejuízos, escândalos de corrupção na casa dos bilhões e envolvendo as 3 esferas do poder. Vídeo o caso do Banco Master e do escândalo do INSS. O trabalho do próximo presidente não será fácil. Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros poderes? Vamos lá. Tudo um pedacinho após o outro. São grandes problemas mesmo. Só que todos eles, graças a Deus, são problemas com soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, vamos, os Estados Unidos querem nos invadir e ficar com metade do território brasileiro. Eu falo, olha, não tem solução, pelo menos de início. Graças a Deus, resolver a questão fiscal no Brasil, todo mundo que tem 2 neurônios sabe como resolver. Nós somos tão comprometidos com isso que nós, antes mesmo de chegar ao poder, protocolamos uma PEC com o deputado Kim Kataguiri que resolve a questão fiscal no Brasil, especialmente do endividamento que você citou. Você foi muito feliz em falar isso. A dívida no Brasil já chegou a coisa de 80% do PIB e está subindo e está acelerando a velocidade de subida. Então a tendência é a dívida escalonar e o Brasil ir para um calote. Ou, pior, não ter condição de pagar as próprias contas de maneira básica. A despesa primária não sobrar dinheiro. Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso. E eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual. Porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação. Como resolve a curva da dívida no longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor. Aí eu posso focar em reformas de competitividade, especialmente na área trabalhista, sobrando dinheiro, porque diminui os juros, tem maior capacidade de investimento, então a gente investe em infraestrutura, de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando o escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato, e aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Sobre corrupção, e isso envolve também em relação com os outros poderes. Nós temos que voltar a ter a prisão em segunda instância. Derrubaram o STF, derrubou a prisão em segunda instância. Hoje, por que o STF manda em tudo o tempo todo? Porque os políticos e os seus empresários amigos não são presos em segunda instância. Ou seja, um juiz manda prender, aí vai pro desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. E aí todos os grandes escândalos de corrupção vão parar nessas cortes. E essas cortes passaram a ganhar dinheiro junto e se envolver. Então, hoje é uma indústria da impunidade. Não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado à familiar dele. E se algum escritório levar um processo para um ministro do STF, tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações eminentemente constitucionais. Nos Estados Unidos eles recebem 50 ações na Suprema Corte deles todo ano. No Brasil são 8 mil. Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento brasileiro, seja deputados, sejam senadores, ou seja, o foro especial tem que ser um foro para fora do STF. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema da corrupção e da independência dos poderes que estava na tua pergunta e que é um tema central para o Brasil. Ou seja, são todas coisas que outros países já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Boa tarde, pré-candidato, senhor Renan Santos, Anderson, cidade de Passa Quatro, Rádio Montanhês FM, mais conhecido Tuca Maia. Tenho acompanhado o deputado Kim Kataguiri, que já demonstrou interesse em promover uma Assembleia Nacional Constituinte. O senhor pautará em uma nova Constituição em seu primeiro governo?
E como uma proposta política para a presidência, quais os principais temas abordados? Uma nova Constituição ou uma reforma desta atual deve ser prioridade no seu próximo governo, no seu primeiro governo, perdão? Meu primeiro governo, eu tenho algumas coisas simples para resolver no primeiro ano. Ou melhor, vamos colocar nos 2 primeiros anos. Eu tenho que passar a reforma fiscal, como eu falei pro colega antes. Eu quero passar essa reforma fiscal já na transição. Eu quero declarar guerra ao crime organizado e destruir o crime organizado no Brasil, alterando as leis penais, as leis de execução penal, instituindo o direito penal do inimigo. E ao fazer isso, eu vou colocar o Brasil numa rota de crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu impus lei e ordem no país. Ou seja, eu acabei com a bagunça, acabei com a esculhambação e tô fazendo o dinheiro voltar a entrar aqui e as pessoas começarem a ver um pouco de prosperidade voltando na vida delas. Eu vou chegar a um nível determinado de popularidade fazendo essas ações. Quando você acumula capital político, tive uma conversa um dia com um grande político, não vou falar o nome dele, político velho. Ele falou, Renan, pra que serve capital político? Você investe na bolsa com capital político? Não. O que você faz com capital político? Você gasta. E eu vou pegar o capital político que eu vou acumular destruindo o crime organizado e eu vou gastar ele inteiro em reforma política e a reforma administrativa do Estado brasileiro, em que eu vou me queimar com o centrão, parte da população não vai entender, eu vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral e fundo partidário. A gente vai tornar racional a forma como a política é administrada no Brasil e vou mexer no Pacto Federativo no Brasil. Feito isso, eu vou ter cumprido o meu primeiro papel no meu primeiro mandato. Para um segundo mandato meu ou para quem me suceda, o desenho vai ser outro. O que nós vamos propor? Ok, agora vamos mexer de vez na Constituição. Então seria a pauta do segundo mandato. O segundo mandato, aí sim, ou fazemos uma Constituição completamente nova, fazemos uma Assembleia Constituinte exclusiva e cujos deputados que participem dela não podem concorrer a nada, absolutamente nada, nos 8 anos seguintes, para não entrar esses vagabundos do Centrão. Porque aí só vai entrar gente interessada em participar da Constituinte. É uma Constituinte exclusiva, cujos deputados ficam inelegíveis por 8 anos, tá? Justamente para o papel deles ser ajudar a criar uma Constituição nova. Ou nós vamos fazer uma super reforma dessa Constituição, que é basicamente desconstitucionalizar tudo que está nela. Ou seja, boa parte das matérias que estão na nossa Constituição, em qualquer país sério, elas não são constitucionais. A gente discute piso de salário na Constituição, isso não existe. Tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está na Constituição, isso não deveria existir. Então, muitas matérias que estão na Constituição simplesmente tem que deixar de ser constitucionais. A gente deixa a Constituição magrinha, a gente vai dar um Monjaro para a Constituição brasileira, né, um Ozempic, ele vai ficar magrinho, magrinho, magrinho. Pronto, fica uma Constituição simples, pequenininha, que não atrapalha a gente, e aí nós podemos tratar os problemas brasileiros de maneira muito mais simples no Congresso Nacional.